Vou continuar o conteúdo programado para referente à nossa prova também, né? Pronto, vocês estão vendo? Pronto. Ó, a aula de hoje será sobre conjunções coordenativas. Vocês já vêm estudando conjunção desde a sexta série, né? Quando inicia lá a conjunção, quando abordam as classificações gramaticais, não é? Então, as conjunções também entram. Ao longo do estudo de vocês no ensino fundamental, vocês vão adquirir novos conhecimentos, né, sobre o papel delas como elemento coesivo, né, em um texto. Então, a intenção de trabalhar as conjunções, óbvio, é trazer o papel que ela tem diante da... Esse papel que ela tem diante de unir informações, né, em um texto, né. O texto pode ser até coerente, mas se ele não tiver elementos coesivos, aí ele perde até o entendimento, né, a organização também. Então, vamos lá. Nós temos assim, ó, aula sobre conjunções coordenativas. Se é coordenativas é porque vocês vão lembrar daquele assunto chamado oração coordenada, não é? E nessas orações coordenadas são divididas em duas, mas lembrando, assindéticas e assindéticas, certo? No uso das conjunções coordenativas, nós vamos verificar a função que as conjunções têm, certo? Aí aqui tem, além de conectar as orações dependentes sintaticamente, ou seja, são orações que não necessitam de outra, né? Mas, por ali apresentar aquele, a conjunção, ele vai receber um nome, né, de uma oração. Né? Então, aqui tem, ó, aqui tem, além de conectar orações independentes sintaticamente, as conjunções coordenativas também podem unir palavras e sintáticas que exerçam função sintática semelhante ao enunciado. Certo? Aqui um exemplo. Barra América e Ponto Novo são bairros do município de Aracaju. Veja que o I
ele liga termos, né? Barra América e ponto novo, né? Barra América, ponto novo. Esse e aqui ele liga termos, não liga orações, né? Porque lembrando o conceito básico, para ligar orações tem que utilizar verbos, né? Então, nessa situação, ele liga unipalavras, né? Ou orações, tá? Esse é o princípio básico. Aí nós temos os valores semânticos, né? Que essas conjunções, elas recebem. Então, nós temos a palavra grega síndeto, expressa a ideia de ligação, né? Ou seja, entre vários elementos dela originou-se o síndeto, né? Que em português significa presença de conjunção coordenativa. O sindético é, portanto, a qualidade daquilo em que ocorre a presença de conjunção coordenativa, né? E o assindético, antecedido pelo sufixo a, indica a negação, né? Então, esse a aí, ele indica que a oração ali não terá o conectivo. Então, aqui, ó, pelo sufixo a, né, indica negação, privação, refere-se, portanto, à qualidade daquilo em que não ocorre a presença da conjunção. Então, vocês devem saber, né, lembrar, que se tem o síndeto, é porque ali é uma oração coordenada sindética e que ela vai representar uma das 5 conjunções, né? Se é assindética é porque a oração se foi construída sem uso de conjunção. Né? O próximo, lembre-se, as principais conjunções coordenativas são as seguintes, né? Eu vou ter a oração com conjunção, né? Aditiva. Podemos avançar e cruzar o rio, né? Avançar e cruzar ligando orações. A oração destacada expressa a ideia articulada da oração anterior por meio da conjunção i, né? Eles não quiseram saltar o abismo, nem parecia uma boa ideia, né? A conjunção nem aí introduz também uma oração aditiva, né, com valor negativo nessa situação, né? Alternativa, né? Vocês vão lembrar que nas alternativas eu utilizo essas conjunções. Por que lembrar? Porque às vezes o aluno, na hora de produzir um texto, ele parece que ele só lembra de uma conjunção. Então, o texto todo, ele só utiliza um único conectivo, não é? Do mesmo valor, não é óbvio? Porque depende da construção da oração, pode ser que aquela é o mesmo conectivo, mas ele possa assumir outra função, né? Vamos supor, vamos lembrar da, da conjunção e da conjunção pois, do pronome que, não é? Que pode ter outras funções, né, dentro do texto. Mas, de modo geral, se o aluno utiliza, fica ali preso somente em um, ele perde, né, pontuação por não apresentar conhecimento diversificado de uso de conjunções. E vocês têm condições de produzir um texto com com boa utilização de conjunções, certo? Aí vocês têm aqui a alternativa, ou, ora, quer, seja, né? Exemplo, podemos pular o abismo ou voltar sem o ouro, né? A ideia das orações, assim, meio excludente, né? E foi articulada pela conjunção coordenativa, ou,
né? Acho que não. Pronto. Então, nessa situação, né, a ideia das orações assim mais excludente é excludente e foi articulada com a conjunção o, né, de alternância. Depois nós temos as conclusivas, né, assim por isso e logo. Ela tem ideia de conclusiva. E quando é que eu utilizo esses tipos de conjunções, gente? No final de cada parágrafo ou no início do último parágrafo, certo? Quando é que eu utilizo ela de modo inadequado? No início do desenvolvimento, né? Terminou o parágrafo de introdução, aí o outro você já vai iniciar assim, não pode, porque aí nesse caso, o assim ele tem ideia de conclusão, né? Então você poderia utilizar no final desse parágrafo, né? Inicia esse parágrafo assim, diante desse contexto, vírgula, aí lá no finalzinho daquele mesmo parágrafo, terminava assim, ponto, assim, né, deve-se melhorar o governo, né, para que a situação não fique generalizada, enfim, ou a violência não aumente, né. Então, nessa situação, eu posso utilizar. Inadequado quando eu utilizo esses elementos, essas conjunções que são de conclusão no desenvolvimento, no início da introdução, certo? Não é adequado. Então, aqui nós temos um exemplo. Os meninos tiveram medo da floresta, então fizeram outro percurso, né? Logo, né, por isso, né, fizeram outro percurso. A segunda oração é introduzida pela conjunção coordenativa, então, o seu conteúdo é resultado do conteúdo da primeira, certo? Aí nós temos as explicativas, não é? O pois, o porquê e o que. Nós temos aí. Os meninos fizeram outro percurso, pois tiveram medo da floresta, né? A segunda oração é introduzida pela conjunção coordenativa pois, que indica uma explicação para o conteúdo da primeira, não é? Nós temos aqui as conjunções com valor de adversativas, né? Conjunções coordenativas adversativas, com ideia de oposição. Aqui vocês percebem, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, né? São conjunções com valor de adversidade. Então, eu utilizo elas com a intenção de trazer uma oposição ali dentro do texto. Quando elas são inadequadas, por exemplo, eu falo algo, né, informo algo e logo em seguida eu nego esse acontecimento. Eu informo que o Brasil não tem capacidade de melhorar a saúde. Aí logo em seguida eu falo, mas já estamos percebendo um avanço na melhora em alguns locais do Brasil, né? Como? Se eu acabei de informar que o Brasil não ia melhorar, né? E de repente eu acrescento um elemento nessa oposição aí grave, certo? Então precisa tomar cuidado, né? Quanto ao uso delas, né? Elas parecem ser fáceis de utilizar e são,
mas o aluno tem que perceber isso, né? O cuidado na hora de utilizar, certo? Aí tem aqui, ó, a conjunção, né? Os meninos tinham pressa, mas escolheram o caminho errado. A conjunção coordenativa, mas, não é? Na segunda oração, indica uma quebra da expectativa em relação à primeira oração, uma vez que os meninos tinham pressa, né? Depois vocês têm aí são muitas as relações expressas pelas conjunções adversativas, especialmente por mas. Em geral, elas indicam uma desigualdade, né, entre duas orações, tendo importante papel na organização de informações e na estruturação argumentativa, certo? Olha, observe com atenção o trecho, né? O menino tentou enxugar uma lágrima. Não havia lágrima. Voltou para o quarto, emburrado. A gente também não tem nenhum direito nessa casa, pensava. Ele construiu o texto, se vocês bem perceberam, com orações coordenadas assidéticas, não é? Não há utilização de conjunções. Ele bem poderia ali, ó, o menino tentou enxugar uma lágrima, mas não havia lágrima, não é? Voltou para o quarto e emburrado. Aí é um pensamento, não é? Pesado do menino, né? A gente também não tem nenhum direito nesta casa, pensa. Aí ele diz assim, os trechos é formado por dois períodos, né? Com ele poderia ser articulado em um só, com o emprego da conjunção coordenativa, né? Ele faz uma indagação. Aqui, ó, como pode ser utilizada a conjunção, né? Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa, né? Ele tem aqui, ó, o menino tentou enxugar uma lágrima, mas não havia lágrima, então voltou para o quarto emborrado. Então, esse então, né, traz a ideia de conclusão, não é? Eu ligo essas informações e as torno em um período único, né? Com esse período eu posso articular o uso de conjunções que vão fazer essa ligação, né? Entre uma informação ou outra, entre um período e outro, certo? Aí, comparando os efeitos da versão proposta no item anterior, não é, com a versão original, quais efeitos de sentido criados pela essa versão original? Vejam só, a modificação que eu trouxe ao acrescentar as conjunções, não é? Eu formo ali no sentido de oposição com o uso do mas, e logo em seguida eu tenho uma conclusão, né? Desse meu pensamento, dessa minha ideia, dessa estrutura, certo? Alguma dúvida até aí? O assunto é bem tranquilo, não é? Quanto a o assunto é bem tranquilo quanto à utilização dos elementos, né? Coesivos, ajudam vocês a articular um texto, não é? Ajudam a articular as ideias de uma produção, não é? Então, a ideia é que ajudar vocês a compreender o papel que ela nesse encadeamento de ideias, de informações, não é? Eu não produzo um texto aleatório. Eu tenho uma intenção, eu tenho uma linguagem, eu tenho um papel a cumprir, né, ao produzir um texto. Desde de um bilhetinho que eu escrevo para o colega em sala de aula, até um artigo, um TCC, não é? Tem um objetivo, né, de explanar conteúdos. E esses conteúdos, eles têm que ser coerentes,
tem que ser organizados, tem que passar a ideia para o leitor rica, né? E isso vocês têm já condições, né? Nós iniciamos aqui vendo as coordenadas, como elas são empregadas e o papel que elas têm. E depois nós vamos ver também as subordinativas, certo? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, tá? Continuando aqui. Continuando. Vejam, ela é mais concisa, né? Além disso, por não explicitar a relação entre as orações, exige maior envolvimento do leitor, que deve completar os sentidos do enunciado, certo? O sentido dos enunciados. Aí tem, ó, observações importantes, fique ligado. A omissão das conjunções coordenativas torna o texto mais conciso, permitindo que se enfatizem as ações e os estados expressos pelas orações, nem tanto a relação existente entre elas, né? Mas, veja, quando eu me nego a utilizar, né, ou nego ali a existência de conjunções, eu também tenho que saber que ela quer expressar outras situações, né? Ressaltar algo, ressaltar uma ação, né? Um estado. Então, às vezes, a ausência da conjunção tem esse sentido. Mas, desde que ela produza, não o conhecimento adequado no, nessa construção do texto, não é? Alguém poderia ler esse slide, por favor? Em turma, alguém? Ezequiel, Amós, Emília, acho que é Emília, Emily, Raíssa, ninguém. Eu entendo, tá certo. Eu sei que é difícil, turma. Sem notebook, não é? Só pelo celular. Eu compreendo. É bem difícil mesmo. Assim, embora as aulas pareçam ser mais cômodas, não é? Mais confortáveis, né? Você assistir assim, mas, entretanto, toma muito, né, do conhecimento do outro, porque ao assistir pelo celular, né, é uma ideia boa, mas sempre, não é? Vamos assim dizer, cansa, não é? Cansa as vistas, cansa a bater, tem celular que não comporta, não aguenta, fica muito quente, a bateria acaba logo, né? Eu entendo perfeitamente. Vamos lá, então, eu vou continuar, tá? Então, aqui temos a ausência de conjunção em períodos compostos por coordenação pode conferir diferentes efeitos de sentido aos textos, não é? Esse recurso sintático corresponde à figura de linguagem denominada assíndeto, não é? O assíndeto pode expressar simultaneamente e agilidade na descrição de quadros rápidos. Além disso, apenas sugere relações entre ideias, né, em vez de explicitá-las. Ali, a relação, ele não traz esse síndeto,
né? E utiliza vírgulas para separar as orações, certo? Então, ali não há utilização. Eu percebi que não tem. Eu percebi que não tem a utilização de conjunção. Aí vou lá, né? E vejo que temos orações coordenadas, que não necessitam da outra sintaticamente, né? E sem conectivo expressando ideias, né? De adição, de oposição, de conclusão, de alternância, né? Posição das conjunções coordenativas, certo? Aí vocês vão encontrar aqui, né? Nem todas as conjunções coordenativas encabeçam as orações que elas recebem o nome, né? Às vezes, a depender do contexto, elas mudam de sentido, certo? Isso é normal. Por isso que tem que saber, não é, interpretar, né? E verificar a ideia contida nas relações expressas, certo? Por exemplo, nem sempre quando eu utilizo a conjunção i, ela vai passar a ideia de adição. Nem sempre. Quando eu utilizo a conjunção pois, ela vai ter ideia de conclusão. Ela pode ter ideia de explicação também, certo? Então, verificar o entendimento ali da conjunção, né? Às vezes você bate o olho e diz, é adversativa, é conclusiva, né? Mas cuidado com o tipo de conjunção, né? Possa ser que não tenha o mesmo sentido. Das conjunções coordenativas, apenas, né? Mas aparece obrigatoriamente no começo da oração. Contudo, entretanto, no entanto, porém e todavia, podem vir no início da oração após um dos termos. Vamos ver. Aqui, ó. Tentou subir, mas não conseguiu. Tentou subir, porém não conseguiu. Tentou subir, não o conseguiu. Mas, porém, aqui vai formar outra situação. Olha aqui o pois. O pois, quando conjunção coordenativa, conclusiva, vem sempre posposta, né, a um termo da oração que pertence. Exemplo. Era, pois, um homem de grande caráter. E foi também um grande estilista. Ideia de conclusão, né? As conjunções coordenativas conclusivas, logo, portanto, e por conseguinte, podem variar de posição conforme o ritmo da entonação, a harmonia da frase. Exemplo. Ele era, portanto, um sábio. Ele era um sábio, portanto. Não tira a ideia de conclusão, certo? Alterando ela dessa forma. Vamos ver aqui esse slide. A conjunção e, normalmente aditiva, pode ter valor adversativo ou explicativo, como eu já disse a vocês, né? Veja o que esse exemplo. Terminei o trabalho e não pude aproveitar. Nós temos aí uma ideia de adversidade, né? Faça o que eu mando e não se arrependerá, né? Tem valor de explicação. Então, nós temos que tomar um cuidadozinho aí com a conjunção i. Ela tem mais de um valor, ela nem sempre vai ser abate o olho aditiva, né? Nós temos aí, ó, o i com o valor de conjunção de adversidade, né? E nós temos o i ali com o valor de explicação. A conjunção coordenativa, que normalmente explica,
No momento explicativo, pode ter valor aditivo quando tem sentido de ir. Ela né? Fala e fala, né? Ela fala que fala, fala que fala. Olha, para que servem as conjunções coordenativas, né? As conjunções coordenativas. Ai, fechou. As conjunções coordenativas estabelecem relações sintáticas e lógicas, né? Simples e são frequentemente empregadas em textos que visam a comunicação direta com o público, né? É, ao vocês produzirem um seminário para apresentar algo, né? Vocês vão ter essa relação, né? Essa ideia, né? De compreensão, né? Do uso das conjunções. Nessa situação, né? As conjunções coordenativas estabelecem relações sintáticas e lógicas, né? E tem essa intenção de produzir uma comunicação direta, né, com o público, né? Geralmente em seminários, né? Aqui. É o caso, por exemplo, de textos com receitas, folhetos informativos, né, cartazes, e até mesmo o jornal falado de rádio e televisão. Né? Nesses textos, quando não se emprega o período simples, a preferência normalmente é pelo período composto por coordenação, com a presença ou ausência das conjunções coordenativas. Né? Nós temos aqui uma tirinha, né? Deixa eu aumentar aqui para poder ler. E aí, vai fazer prova do Enem? Aí o rapaz disse: Não, vou fazer nem trabalhar, nem estudar. Aqui ele utilizou o nem, né? Com a intenção de adição, né? Nem isso, também nem isso, nem aquilo, né? Fazer nada. Então, corte e costura é comigo mesmo, né? O i aqui. Ligando termos, né? E não orações. O mal e o bem, a face vem, não é? Nos dois primeiros exemplos, encontramos a palavra aí, que está ligando dois termos, né? Corte e costura, o mal e o bem, certo? Deseja o melhor e espera o pior. Ai, meu Deus, e gritei de alegria, não é? Nesses dois últimos exemplos, vemos a palavra e, que está ligada às duas orações sentido completo e dependente. Desejo o melhor, espero o pior. Pulei, não é? Explicando. Então, aqui nós já vamos para a conclusão. Né? A palavra aí, que relacionou termos ou orações de idêntica função gramatical, tem o nome de conjunção coordenativa, não é? Recebe-se facilmente as conjunções coordenativas comparando-se construções de orações e construções de nomes, né? Ler e escrever, a leitura e escrita, ler ou escrever, a leitura ou a escrita. Vemos que a conjunção coordenativa não se altera com a mudança de construção, né? Pois liga elementos independentes, estabelecendo entre eles relações de adição, nos primeiros exemplos, e de igualdade ou de alternância, nos dois últimos exemplos.
Vamos ver aqui a observação. A observação é importante. Às vezes, apesar de não haver conectivos ligando certas orações, é possível observar certo tipo de relação semântica entre elas, como se a conjunção estivesse implícita, não é? Veja esses exemplos. Estou procurando a carteira há uma hora, não achei, não é? Tem a ideia de oposição, que ali no lugar da vírgula, você ia deixar vírgula, não ia colocar assim. Estou procurando a carteira há uma hora, mas não achei. Você não foi à escola ontem, estou aqui hoje, né? Por isso estou aqui hoje. Ideia de conclusão. E passou perto da igreja, resolveu entrar. Passou perto da igreja e resolveu entrar, né? Embora não se tenha, né, as conjunções, você produzir o texto, a informação ali, né, traz uma ideia implícita, não é? Algo que você pode, não foi colocado no texto, mas dá a entender, não é? Que dê esse sentido, certo? Então, tem aqui uma atividade, né? Deixa eu ver aqui. Aqui tem uma atividade. Leia um trecho desse poema para resolver as questões propostas, né? Motivo de Cecília Meirelles. Tem aí o exemplo. Eu canto porque o instante existe e minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste. Sou poeta. Irmão das coisas fugidas, não sinto gozo nem tormento. Através de noites e dias no vento. Aí ela trouxe aqui, não é? Do primeiro quarteto, retirem as conjunções coordenativas e aí explique. Aí vocês têm lá nem, não é? E aí ele diz, quantas orações ligadas por conjunções existem no primeiro período? Vamos ver. Eu canto porque... tem o porquê, né? Tem o i, então canto. Duas orações, né? No primeiro período. Duas orações. Que tipo de relação estabelece a conjunção nem e nem sou triste? Uma dessas de negação, né? De oposição. Eu canto porque o instante existe, e não sou alegre, nem sou, não é nenhuma coisa e nem outra, né? Ideia de alternância. E manda não sinto gozo nem tormento. Nem uma coisa nem outra também, né? Pronto. Aí aqui vocês têm um quadro, né? Com esse tipo de conjunções, né? Classificação. As principais conjunções aditivas, não é? E, nem, o mas também, não é? Cuidado que o mas é oposição. Mas junto com também ela vai ter a ideia de adição, certo? Como também, bem como, não é? Pedro é educado e gentil, adversativas. Mas, porém, todavia, contudo, não é? Entretanto, no entanto. Não se esforçou muito, porém obteve um bom resultado, né? Alternativas, ou ora, quer, já, né? Ou você estuda ou trabalha. Conclusivas, logo, portanto, por isso, né? Assim, por conseguinte, etc. Possui um bom histórico profissional, logo não ficará desempregado, né? E explicativas que, por quê, por quanto, né? Pois não compareci à festa porque não fui convidado, certo? Então, aqui vocês terminamos, né? O assunto de conjunções coordenativas, né? Então,
Deixa eu compartilhar com vocês aqui uma música. Essa aqui é boa. Peraí, viu? Para a apresentação. Conclusiva logo, pois então, portanto, assim, enfim, por fim, por conseguinte, conseguintemente, consequentemente, onde, por onde, por isso, adversativa, mas porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, se não obstante, aliás, ainda assim, aditivas e nem também, que não só, mas também, não só como, tanto como, assim como, explicativa, isto é, por exemplo, a saber, ou esteja, verbigratia, pois, bem, ora, na verdade, depois, além disso, com o efeito que, porque ademais, outro sim, ou quando, alternativa, ou já, seja, quer, ora, agora, alternativa, ou já, seja, quer, ora, agora. Conclusiva logo, pois então, portanto, assim, enfim, por fim, por conseguinte, conseguintemente, consequentemente, onde, por isso, adversativa, mas porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, se não obstante, aliás, ainda assim, aditivas e nem também, que não só, mas também, não só como, tanto como, assim como, explicativa, isto é, por exemplo, a saber, ou esteja, verbigrativa,
epigratia. Pois bem, ora na verdade. Depois, além disso, com efeito que? Porque ademais, outros sim. Quando a alternativa, já, seja, quer, ora, agora, a alternativa, já, seja, quer, ora, agora. Pronto. Aí são as musiquinhas, né, para gravar as conjunções, né? Facilitar. Vamos ver agora o que tem lá no módulo de vocês, certo? Trabalhar o tema, depois no finalzinho da aula, nós vamos ver uma atividade, certo? Pronto, lá no módulo de vocês, né? Nós temos uma paradinha aí quanto à questão quanto à questão da produção do texto. Nós ainda teremos aí umas 3 semanas. Vamos ver os textos que tem lá, tá? Fizemos aqui as atividades, as formas de introdução, né? Vocês podem escolher algumas dessas formas para produzir o texto de vocês. Já vimos. Aqui o texto certo de argumentativo, né? Nessa organização, né? Introdução, desenvolvimento, né? Vocês têm resumo síntese, né? Um resumo, não é? Geralmente, o aluno lê, né, precisa ler, né, aquela parte solicitada pelo professor, e durante essa leitura, atenta, você pode já separar alguns elementos importantes para construir seu resumo, né? O resumo é a conexão fiel das ideias e dos fatos contidos no texto, né? Vocês já ouviram falar assim, resumo crítico, né? Porque no final, você pode trazer uma crítica, né? Sobre aquele texto. Para produzir um texto ao seu esqueleto essencial, não se deve perder de vista as suas partes principais, a ordem que aparecem e a correlação estabelecida entre as ideias. Não podem ser introduzidos comentários ou conclusões pessoais, né? O resumo com redução de um texto deve evitar ser apenas uma colagem de frases retiradas do original, né?
Precisa procurar um estilo objetivo com vocabulário próprio de quem redige. Né? Deve selecionar os verbos na terceira pessoa. Aí vocês têm, ó, estruturação do parágrafo, não é? Como é que se estrutura o parágrafo? Vamos ver. Além da estrutura global do texto, dissertativo e argumentativo, é importante conhecer a estrutura de uma das unidades básicas do parágrafo, não é? Eu desenvolvo meu texto em 4 parágrafos, já vimos a introdução, agora vamos entrar nessa parte do desenvolvimento. A unidade de texto organizada em torno de uma ideia núcleo, né? Essa ideia núcleo vocês vão deixar clara lá na introdução, já, certo? Que é desenvolvida por ideias secundárias. O parágrafo pode ser formado por uma frase relacionada com a tese ou ideia principal do texto. Geralmente apresentada na introdução, embora existam diferentes formas de organização de um parágrafo, os textos argumentativos e alguns gêneros jornalísticos apresentam uma estrutura padrão. Essa estrutura consiste em 3 partes: a ideia núcleo, as ideias secundárias, que desenvolvem a ideia núcleo, e a conclusão, né? Em parágrafos curtos e raro haver conclusão, né? Conheça a estrutura padrão a seguir. Vejam. A poluição que se verifica principalmente nas capitais do país é um problema relevante para cuja solução é necessária uma ação conjunta. Certo. O governo, por exemplo, deve rever sua legislação de proteção ao meio ambiente ou fazer valer as leis em vigor. O empresário pode dar uma contribuição, né? Uma contribuição instalando filtro de controle dos gases líquidos feridos. E a população utilizando caminhões, como já ocorre em São Paulo. Uma conclusão: medidas que venham a excluir qualquer um desses setores da sociedade tende a ser inócuas, não é? Ou seja, sem ação nenhuma no combate à poluição e apenas onerar as contas públicas. Aí vocês têm, observe que todo parágrafo se organiza em torno do período, do primeiro período, não é? Que expõe o ponto de vista do autor sobre como combater a poluição. O segundo período desenvolve e fundamenta a ideia núcleo, apontando como cada um dos setores desenvolver pode contribuir. Aí, o último período conclui o parágrafo reforçando a ideia núcleo, certo? Elemento relacionador. Esse elemento não é obrigatório, mas geralmente já presente a partir do segundo parágrafo. Visa a estabelecer um dos viciados encadeamento lógico entre as ideias servir e o elo, entre o parágrafo e o que antecede. Vamos ver aqui os exemplos de um parágrafo de revisões, certo? Então, toda a estrutura do parágrafo, né, eu tenho que apresentar a informação principal, desenvolvê-la e concluir, né, aquela informação do parágrafo. Então, ele diz assim, ó, nesse contexto, é um grave erro a liberação da maconha, pois provocará a imediata violência, elevação ao consumo, né? O Estado perderá sobre as drogas psicotrópicas e nossas instituições de recuperação não terão estrutura suficiente para atender a demanda. Enfim, viveremos o caos. Aí nós temos aí, ó, isto é, com adaptações, não é? Elemento relacionado nesse contexto é a conjunção, certo? Que faz essa relação. Trópico frasal é um grave erro, né? E o desenvolvimento provocará, então, não, certo?
E aí ele tem a conclusão com essa conjunção. Enfim, né? Ideia de, final, de conclusão, né? Poderia ser portanto, poderia ser assim, certo? Que qualquer elemento que informaria a conclusão, certo? Então, outra forma de estruturação do parágrafo. Então, tem a retomada da palavra-chave, né? Contribuinte brasileiro precisa receber melhor tratamento das autoridades fiscais. Ele é vítima constante de um leão, sempre descontente de sua mordida. Né? Aí eu posso, por recorde da palavra-chave, né? Eu posso por encadeamento, né? Posso por divisão, agindo assim, né? E por recorde. Então, olha, como é a organização desse texto? É sugestão de produção de texto com base em esquemas. Aí, esquema 1, né? Eu tenho o parágrafo, o tema, mais argumento 1 e 2, e argumento 2, né? No segundo parágrafo, eu desenvolvimento do argumento 1. No terceiro parágrafo, eu faço o desenvolvimento do argumento 2, né? Se tiver mais outro, eu elaboro mais outro parágrafo, né? E o último, né? Nós temos o parágrafo final, né? Que tem a expressão inicial, mais a reafirmação do tema, mais a observação. Aí, nesse caso, só se o texto for pedir uma conclusão, né? Essa conclusão, lá no último parágrafo, os principais elementos ali abordados no seu texto, né? Faz um resumo, né? Outro exemplo, eu posso trazer. Chegando ao terceiro milênio, o homem ainda não conseguiu resolver graves problemas que preocupam todos. Aí veja, por quê? Então, toda vez que vocês começarem a produzir argumentos, né, tente esclarecê-los, né, explicá-los, né, para que veja lá se ao colocar aquela informação ficou tudo realmente claro, respondido, né, porque aí você pode desenvolver. Chegando o terceiro milênio, o homem ainda não conseguiu, né? Aí veja, é o texto todo agora. Pois, olha aqui a construção, pois, não é? Existem populações imersas em completa miséria. A paz é interrompida frequentemente por conflitos internacionais e, além do mais, o meio ambiente encontra-se ameaçado por sério desequilíbrio ecológico. Parece assim, algo bem viciado agora, não é? Tem textos que nunca perde seu valor, né? Aí a pessoa vai ter que trazer elementos que desenvolvam esses fatos, apresentar na introdução, certo? Aí tem ali, embora o planeta disponha de riquezas incalculáveis, régias mal distribuídas, que entre estados, entre quem quer entre estados, quer entre indivíduos, né? Aí tem desequilíbrio ecológico, né? Tais atitudes contribuem para que o meio ambiente, em virtude de tantas agressões, acabe, né, por se transformar em um local inabitável, né?
Aí vocês têm, em virtude dos fatos mencionados, somos levados a acreditar que o homem está muito longe de solucionar os graves problemas que aflige diretamente uma grave parcela da humanidade. Não é isso? Isso é fato. Aí vocês também têm outra sugestão de como vocês abordarem aí suas informações no texto, né? Nós temos em todo mundo, verifica-se o aumento generalizado da violência. Aí vocês podem trabalhar causas, né, e consequências relacionadas a essa violência. Aí tem o parágrafo 1, apresenta o tema com ligeira ampliação. O parágrafo 2 explica as causas. O parágrafo 3 explica as consequências. Certo? E no último parágrafo, como é professor de Enem, vocês vão ter que elaborar uma. Vocês terão que elaborar uma sugestão de como resolver o problema, certo? Aí tem aqui alguns exemplos, né? Vocês podem ler, né? Cada qual aí, ó, dá uma lidinha aqui. O exemplo 1 e o exemplo 2. Uns 2 minutinhos dá para vocês lerem aí. Enquanto eu vou beber água. Pronto, aí ao ver esse exemplo 1 e o exemplo 2, né? Aí a sugestão de exercício, né, o tema. O aumento dos preços tem sido superior ao ajuste salarial, né? Concedido aos trabalhadores. É um tema voltado para a parte econômica, né? Economia. Aí vocês têm que selecionar informações referentes aos reajustes, aos preços, né? Inflação. Continuando aqui, vocês têm a abordagem de temas polêmicos, né? A essa parte aqui eu vou trabalhar com vocês próxima semana, tá? Agora vocês irão. A parte de coesão e coerência nós já iniciamos, viu, com as conjunções. Já vimos os elementos anafóricos e catafóricos, certo? O uso dos pronomes, nós já vimos também.
Agora nós iremos para os temas. Já vimos esse, já vimos esse. O tema agora é esse aqui, ó. Os perigos da indústria farmacêutica, certo? Eu vou deixar vocês lendo, né? Tem no módulo de vocês, certo? É o tema 8, né? E daqui a uns 2 minutinhos, 2 ou 3, eu retorno, certo? Vamos lá, ó. O tema é esse, né? A partir da leitura destes motivadores, né, nós vamos ver os perigos da indústria farmacêutica, né? Temos aqui, como a indústria farmacêutica prejudica a sua vida, né? Vocês percebem, né? Propagandas, né? Vendendo remédios que facilmente vocês pegam lá na prateleira. Né? Até a gente já viu os perigos da automedicação, né? Aí diz assim, ó. Muito antes da internet e da publicidade direta ao consumidor, a profissão médica tentava tranquilizar as pessoas sobre preocupações de saúde, né? Claro. Eu acho que a gente já viu esse tema, né? Já. Que foi o perigo, é isso. Isso, então nós vamos para o tema 9, que é esse aqui, ó. Os impactos do envelhecimento da população brasileira. É esse aqui. Aí depois só temos mais o tema 10 e o tema 11. Perfeito. É isso mesmo. Vamos lá. Bem, os impactos do envelhecimento, né, da população em geral, né, desde a década de 70 que a fecundidade, né, começou a diminuir,
né? As pessoas começaram a sair de regiões que não tinham empregos, não é? E a mulher, principalmente, entrou no mercado de trabalho, né? Entrou no mercado de trabalho, começou a estudar, né? E a maternidade ficou em terceiro plano, né? Vamos assim dizer. Então, a questão da natalidade, né? A questão desse crescimento populacional também, ele diminuiu, né? Um pouco a às décadas de 50, 60, não é? Na década de 70 já começou a modificar a estrutura da família, não é? Em termos de quantidade, viu, turma? Então, vejam, no texto 1, ele fala assim, o mundo, né, terá 10,9 bilhões de pessoas em 2100, não é? Diz relatório da ONU. Então, o aumento e envelhecimento da população serão contínuos, né? Mas desiguais entre os países. Brasil, com 212 milhões de habitantes, cresce até 2045, né? Mas encolherá até o fim do século. O que está acontecendo com a população mundial na maioria dos países, é que a taxa de fecundidade, né, tem caído desde lá o século XX, né, enquanto a expectativa de vida está aumentando, né? Por isso que também tem a questão da previdência, né? E como é que quando eu não puder trabalhar, quem poderá, né, arcar com minhas despesas? Então, por isso que tem a importância, né, de investimento na economia para gerar emprego, né, e a população ativa trabalhar para poder sustentar as pessoas que no momento não podem, né? Essa é a ideia, né, da minha contribuição todo mês, né, seja ela individual, né, ou seja do trabalho, né? Eu estou ajudando a, a manter, né, essas pessoas, né? E quando chegar a minha vez, eu também terei essa oportunidade. Então, a ideia é essa, a ideia é boa, não é? Agora, a ideia só vem se tiver políticas que incentivem emprego, na geração de emprego, geração de renda para a população, certo? Então, aqui ele diz assim, o que está acontecendo com a população mundial e a maioria dos países é que a taxa de fecundidade caiu, né? Como eu disse a vocês, e isso provoca uma mudança na estrutura etária. Aí explica o professor José Eustáquio, pesquisador, né? E doutor em demografia pela Universidade Federal de Minas Gerais, né? Até o fim do século, octogenários e centenários se multiplicarão. A expectativa de vida global hoje, de 72,6 anos, deverá chegar em média a 77 em 30 anos. Esse envelhecimento, no entanto, não se distribuirá igualmente, né, entre as nações, certo? Em nações mais pobres, a expectativa de vida já é mais de 7 anos menor do que a média global. O Brasil é um dos países que terá um envelhecimento mais rápido. Lá para 2080, teremos mais idosos acima de 80 anos do que crianças e jovens de até 14 anos. É um envelhecimento muito profundo e muito acelerado, né? Texto 3, ele diz assim, tem aqui um exemplo, né? Tem uma charge, diz assim, deixa eu aumentar. O que foi? Ele se emocionou com a rapidez do processo da aposentadoria? Não, senhor. Foi com o valor que vai receber. Então, imagine só, não é? Será? É difícil, não é? Aí ele abordou essa questão, né?
Se o Brasil tem que ser um equilíbrio, né? Tem que ter uma grande quantidade de pessoas na ativa, né, para poder o benefício que os idosos, né, recebem seja compatível, né, com a situação atual. Aí veja, envelhecimento da população prejudica a economia, mas beneficia serviços de saúde, né? Aí veja, o envelhecimento da população vai ter, globalmente, efeitos negativos sobre a economia. Apesar de beneficiar indústrias como os dos instrumentos médicos, medicamentos, serviços de saúde, conclui um estudo sobre impactos econômicos do envelhecimento. Neste trabalho, os investigadores do Instituto Superior de Economia e Gestão, né, Paula Albuquerque e com João Carlos Ferreira Lopes, qualificam alguns destes efeitos sobre o consumo e evolução da procura de 5 indústrias nacionais. Aí ele diz, globalmente, os efeitos do envelhecimento não são prejudiciais, né, à economia, o crescimento dos setores que vão estimulando a compensa, não compensa os que vão ser prejudicados, né? Aí ele diz, a estrutura do consumismo vai modificar-se em consequência das alterações demográficas, já que o peso da população com mais de 65 anos vai aumentar, explicou o economista, né? Acrescentando, no entanto, que há outros fatores que influenciam a procura e que não foram tidos em conta no estudo, né? Não sabemos como vão evoluir os gostos das pessoas, nem como vai variar o seu rendimento, e isso também influencia, né? Em 2006, as estatísticas oficiais contabilizavam 1.820.000 pessoas com mais de 65 anos, 20% da população com mais de 15. Em 2060 serão praticamente o dobro, 1.351.000 pessoas, ou seja, 37% da população com mais de 15 anos. Os economistas analisaram os efeitos das alterações demográficas sobre as 55 atividades e concluíram que as indústrias ligadas à saúde, como era explicável, vão ser mais procurados entre os setores que previsivelmente vão ser estimulados. Destacam-se instrumentos médicos, não é? Em que se prevê a procura e o aumento, né, de 31% em 2060. E o dos produtos químicos, não é? Nós estamos em 2020. O estudo antecipa, né, igualmente, maior procura de atividade ligada à construção, 16%, e o aumento do consumo de água, luz, gás, né, já que as pessoas mais velhas são mais tempo em casa, né, então elas vão sempre procurar algo a fazer, né, e esse aumento tem uma utilização maior, né. Também a indústria, né, da pesca deverá crescer porque a população idosa tendencialmente consome mais peixe do que os mais jovens, né? Mas o estudo conclui também que há setores que vão sofrer grandes impactos, né? A educação, 12%, equipamentos de escritório, 8%. O estudo realça que, embora possa existir o aumento do valor da produção, o valor acrescentado
e o emprego decresce, e aumenta a importação de bens e de produtos. Além disso, os setores mais estimulados, que, que os que apresentam níveis de formação baixa e média, né, até aqui disponível. Então, nesse tema bem atual, né, que vocês podem abordar aí a questão de como que essas pessoas vão sobreviver, não é? Tem que ter um equilíbrio, tem que trabalhar com o que a população ali precisa, não é? Vejam que há setores que vão diminuir a procura, há setores que vão aumentar, né? A questão da farmácia, a questão de saúde, eles sempre vão permanecer em alta, né? Agora, resta saber se o idoso, né, recebendo a aposentadoria do INSS, terá condição suficiente para se manter, né, durante tanto tempo. Como diz aí que vai aumentar a expectativa de vida, né? Deixa eu fazer um cálculo. Vamos ver, né, se... Ok, turma. Então, esse é o tema que vocês deverão trabalhar e enviar lá por e-mail para mim, certo? Aí depois faltam, né? Só o tema 10 que é. Faltam, vão ficar faltando aí dois temas. O êxodo e suas consequências, né? E o tema 11, a sociedade atual e as relações de trabalho, o fenômeno da uberização, né? Então, as atividades, deixa eu ver o que mais tem no módulo de vocês. A uso do gerúndio e gerundismo, né? Aí eu reviso com vocês tudo aqui, quando formos para a revisão, né? Dos assuntos para a prova. Pronto. Só vou compartilhar a atividade com vocês.
Nesse momento, vocês vão ler essa atividade, a terceira questão, certo? E vão responder. Eu dou para vocês aí uns 3 minutinhos, certo? 8h35. Aí eu retorno para corrigir essa questão com vocês. Além disso, essa atividade eu vou compartilhar para a gente corrigir próxima semana, certo? Vamos lá. Aí a atividade, né, tem assim, bem fácil, não é? Na passagem, cair no sono também é importante para a saúde, porque ajuda a descansar e recarrega as energias. Ele falou, né? A conjunção porque, ele falou justamente a conjunção porque, né? Introduz uma ideia de explicação, né? Agora, se ela perguntasse assim, as conjunções porque e, não é? Quais são as ideias, né? Ali destacadas, né? Então, explicação, né? E o I ali, né? De adição. Mas ele só perguntou do porquê, então é letra C, certo? Muito bem. Para quem respondeu, muito bem, Ezequiel. Essa atividade eu vou compartilhar com vocês, enviar no final das aulas de hoje, como atividade para a próxima semana, certo? Vou olhar o que tem também no módulo, para a gente também adiantar a correção do módulo, tá? Aí eu coloco o que vocês devem fazer lá na plataforma, ok? Deixa eu fazer a chamada. E lembrando, para quem entrou depois, não é? Que o caderno de atividade está disponível lá na plataforma, certo?
Então vamos lá. Júlia, não é? Está aí. Amós. Emília. Emily Cauane. Emília Gabriela. Ezequiel tá aí. Gabriela. Gabriela faltou, não foi hoje? Faltou. Júlia tá aí. Raíssa também está, né? Raíssa. Sami. Sami não está. Vitor também não está. Yasmina. Yasmina, Júlia. Deixa eu